Dentro do Flutter, temos alguns widgets que nos possibilitam trabalhar com exibição de informações, como, por exemplo, textos, imagens, entre outros. Também podemos recuperar dados de um text field e exibir essas informações em um widget text, dessa forma permitindo uma interação com o usuário de mão dupla. Então, o usuário fornece dados à aplicação e a aplicação devolve informações ao usuário. Para iniciarmos, primeiramente vamos criar um novo projeto. No Visual Studio Code, utilizaremos a combinação de teclas Ctrl Shift P para abrirmos a lista de comandos e vamos escolher o comando Flutter New Project. Após essa escolha, aqui nós temos a escolha do template da aplicação e vamos escolher o template de Empty Application. Após isso, vamos selecionar a pasta onde iremos salvar o nosso projeto e após selecionar a pasta, nós iremos colocar um nome ao nosso projeto. Então, o nome para esse projeto, vamos colocar de app_exibição_dados. Após a criação do projeto, vamos separar o que é o arquivo principal, o arquivo main.dart, deixando nele apenas os códigos para iniciar a aplicação. E vamos criar um novo arquivo dentro da pasta lib, que servirá como tela principal. Esse arquivo irá se chamar exibição_dados_texto.dart. Com o arquivo criado, vamos iniciar a estrutura básica. Para essa estrutura básica, nós temos que utilizar uma classe, e essa classe ela vai ser uma classe estendida do tipo statefulWidget. O statefulWidget é uma forma de utilizarmos dentro do Flutter quando nós precisamos que a aplicação, os widgets, sejam mutáveis, ou seja, que tenha o seu valor, o seu dado mudado ao longo do tempo. Então, se o widget depende de variáveis ou valores que podem ser alterados, como por exemplo contadores, inputs do usuário ou outros que vêm da API, nós precisamos usar o tipo statefulWidget. Também nós utilizamos quando tem cliques em botões, inputs de formulários ou até mesmo animações. Agora nós vamos mudar o nome da classe para o mesmo nome do arquivo que nós utilizamos. Aqui atende-se que a primeira letra de cada palavra deve ser maiúscula e não utilizaremos os underlines. Então o nome da classe vai ficar exibição dados text. Voltamos agora ao nosso arquivo do main.dart e vamos deletar essa classe que ele criou para nós, deixando apenas o método main. Dentro do método main, nós temos o comando runApp, que é responsável por executar a nossa aplicação quando ela é inicializada. E aqui nós vamos mudar, então, ao invés de chamar a classe que ele criou anteriormente, nós vamos chamar aqui o comando widget material app, que vai ser responsável pela nossa tela principal da aplicação. A primeira tela da aplicação dentro do Material App, nós chamamos ela através do parâmetro home, e aqui nós instanciamos a classe que nós criamos anteriormente. Então, essa classe vai ser a exibição dados text. Escolhendo através da opção, ela já vai incluir aqui o import. Caso não inclua, nós temos que fazer o import da classe. E o próximo parâmetro que nós vamos mudar aqui será o parâmetro para nós desabilitarmos aquele banner de debug do Flutter. Então, nós vamos chamar o parâmetro debug show checked mode banner e vamos setar ele para falso, ou seja, dessa forma nós vamos não mostrar esse banner na nossa aplicação. Agora nós vamos aqui dentro da opção do Run and Debug e vamos criar um arquivo do launch.json file. Então, nesse arquivo nós podemos configurar como nós iniciaríamos a nossa aplicação, por exemplo, em modo debug, para nós verificarmos erros e etc. No modo profile, que nós podemos fazer testes como consumo de memória, consumo de processador, entre outros, e também do release mode, que nós podemos ver como que nossa aplicação ficará no final da execução, ou seja, como se ela fosse no ambiente pronto para ser lançada. Vamos alterar os nomes aqui. No primeiro vamos colocar debug. Nesse segundo nós vamos colocar o profile. Esses nomes são apenas para nós conseguirmos achar mais facilmente aqui na parte quando formos rodar a aplicação. E o último nós vamos colocar como release.
Vamos salvar o arquivo, ele já mudou para nós e vamos iniciar primeiramente a nossa aplicação sem a criação da interface ou widgets que nós iremos utilizar. Então, com a aplicação funcionando, aqui ele não está exibindo nada porque nós não colocamos nenhuma informação de como será a nossa tela. Vamos ao arquivo da exibição dados text e vamos começar a construir nossa aplicação. Para construir a tela da nossa aplicação, nós iremos utilizar o widget do scaffold. Então, vamos substituir aqui o const placeholder por scaffold. O scaffold precisa de dois parâmetros, um deles é a parte do título, que se chama appbar, e o outro é o corpo da aplicação, que é o parâmetro do body. Então vamos começar pelo appbar. O appbar ele precisa de um objeto do tipo appbar, e esse objeto do tipo appbar, temos um parâmetro dele que é o title, que é o título que será exibido na nossa aplicação. Aqui de título nós vamos colocar um const e um widget do tipo text, e o título da nossa aplicação nós iremos colocar como exibição de texto. E vamos setar uma cor de fundo para essa nossa tela de títulos, que nós vamos utilizar o parâmetro background color. Aqui nós vamos usar as cores já mapeadas pelo Flutter através do nosso objeto colors e vamos usar a cor teal. Agora vamos trabalhar com a parte do corpo da nossa aplicação através do parâmetro body e nós vamos iniciar aqui com o safe area, que é o widget que nós utilizamos para colocar os elementos da nossa aplicação fora das áreas aonde o sistema operacional do dispositivo pode interferir. Por exemplo, ele ficar muito perto do topo ou muito abaixo, perto da barra onde tem o microfone e assim por diante. O Safe Area nós temos um parâmetro que se chama Child, e esse parâmetro nós vamos colocar os outros elementos que nós iremos necessitar. Nesse caso, eu vou colocar que a aplicação pode ter uma barra de rolagem. Para isso, nós iremos utilizar o widget do Single Child Scroll View. O Single Child Scroll View, ele precisa de apenas um parâmetro obrigatório, que é o child, que é os elementos que vão ficar dentro dele, e nesse caso nós vamos usar o elemento, o nosso layout, em forma de coluna, e vamos utilizar para isso o widget do column. Aqui nós podemos setar também dentro do Single Child Scroll View uma borda para a nossa aplicação, utilizando o parâmetro do padding. E nós vamos chamar aqui um const para o addInside.all, onde nós vamos colocar uma borda padrão em todos os lados da aplicação, que será uma borda do tamanho 16. Salvando agora, nós já temos uma exibição, uma forma como será apresentado, como está a nossa aplicação aqui. Dentro do widget do column, nós precisamos também definir o parâmetro principal dele, que é o children, que é onde nós temos uma lista de widgets que serão exibidos dentro do column. Então, dentro no formato de column, é um widget embaixo do outro. Para iniciarmos aqui, o primeiro que nós iremos utilizar, nós vamos utilizar um widget do tipo text. Então, o text é a exibição de texto. O primeiro parâmetro do text que nós precisamos é o texto que será exibido. No caso, vamos colocar aqui um texto que vai se chamar texto dentro do widget text. E nós podemos também colocar para esse texto, para esse text, algumas formatações. Então, nós podemos estilizar ele conforme a nossa necessidade. Por exemplo, aumentar o tamanho da letra, mudar a cor dela, colocar se as letras ou as palavras serão em negrito e etc. E para isso, nós usamos o parâmetro style, mais ou menos como é o style do CSS dentro da programação web que nós temos. E aqui o nosso style, ele precisa de um objeto do tipo text style, e esse objeto do tipo text style nos permite acessar parâmetros para a modificação do nosso texto. Então nós temos como parâmetros, por exemplo,
o font size, que é para definirmos o tamanho da letra para as palavras. Vamos colocar aqui o tamanho de 20. Nós também podemos mudar a cor desse texto, nós podemos colocar esse texto em negrito. Para o texto em negrito, nós utilizamos o font widget, e aqui nós vamos chamar um objeto do tipo font widget, ponto, e nós temos aqui, por exemplo, bold, que seria o negrito, normal, que ele vai ficar um texto normal, W do 100 até o 900, que aqui é conforme a grossura da letra. A partir do W 500, 600, ele começa a colocar um aspecto de negrito nas fontes. Vamos usar aqui, por exemplo, o W 600. Tá? Vamos salvar a aplicação e agora aqui nós temos o nosso primeiro texto sendo exibido. Para nós mudarmos a cor da letra, nós acessamos o parâmetro color e nós podemos usar, por exemplo, as cores já mapeadas pelo próprio Flutter, ou nós podemos usar cores no formato hexadecimal. Para utilizarmos cores no formato hexadecimal, nós vamos precisar de um objeto do tipo color, e para esse objeto do tipo color, nós precisamos passar aqui o código da cor em hexadecimal. Só que para dizer que o parâmetro que nós vamos passar ele é em hexadecimal, nós precisamos determinar então o iniciar essa cor com 0x, isso vai falar para a nosso objeto color que ele irá receber um formato de cor hexadecimal. Após o x, as duas primeiras parâmetros, das primeiras letras ou números, eles se referem ao alfa, ou seja, a transparência. No caso, nós vamos deixar FF, que é sem nenhuma transparência, ele pode ir de 00 até FF. Depois, nós vamos trabalhar com as cores do vermelho, então o RGB primeiro do vermelho, vamos colocar aqui uma cor AA, pois os dois próximos letras ou números serão referentes à cor verde. Vamos trabalhar aqui com 34 e as duas últimas são para a cor azul. Então, nós vamos colocar aqui um 00. Salvando agora, nós podemos ver que o nosso texto ficou com uma cor num tom de vermelho. Outra modificação que nós podemos fazer no widget de text, nós podemos determinar qual que é o alinhamento das palavras. Então, nós podemos colocar aqui um parâmetro text align, que nós precisamos receber um objeto do tipo text align, e nós podemos dizer que o texto vai ser centralizado, na parte final, justificado à esquerda, à direita ou no início. Por exemplo, um texto justificado, onde as duas bordas têm a mesma distância, tanto da esquerda quanto da direita, só que para ele poder funcionar, o nosso texto tem que chegar até o final da borda. Então, nós vamos acrescentar aqui mais algumas palavras para que nós possamos fazer esse teste. E se nós salvarmos agora, nós podemos ver que o texto foi até a outra borda da aplicação. E se nós acrescentarmos mais algumas palavras, nós podemos ver que as duas bordas que nós temos estão perfeitamente justificadas ali, ou alinhadas com a mesma distância das duas. Outro widget que nós podemos utilizar para texto é um widget que nós podemos mudar cores ou formatos de palavras, justificado e etc., dentro do próprio texto. O widget do text simples, ele só permite o style ou estilizar ele em todo o texto, mas nós temos o widget do rich text, que ele nos permite fazer alterações em cada parte desse texto. É como se nós tivéssemos uma lista de palavras, onde cada palavra ou frase ou mais uma palavra nós podemos dar uma estilização personalizada para ela. O rich text, nós temos que utilizar pelo menos um parâmetro que é o text, e esse text ele recebe um objeto que é do tipo text spam. Então, cada parte desse texto dentro do rich text, ele deve estar dentro de um text spam. Vamos colocar esse text spam como const, e vamos colocar aqui, então, o widget text spam.
Esse widget text span, ele necessita de pelo menos um parâmetro, que é o parâmetro text, que é o texto aonde nós vamos colocar. E aqui eu vou copiar o texto de cima, então vamos pegar essa primeira frase e vamos colocar aqui entre aspas, tá? E vamos até colocar uma formatação para esse texto, que essa formatação, vamos colocar aqui um style, também colocamos um objeto do tipo text style, e vamos dizer que essa formatação para esse texto nós vamos alterar apenas a cor dela. Então vamos acessar aqui o parâmetro color e vamos colocar o mapeamento de cor do Flutter, que é através do colors, ponto, e vamos usar uma cor no formato black 87. Tá? Então agora nós temos aqui o texto. Ele já está centralizado, porque o texto de cima do widget text, ele pegou toda a largura disponível, então ele centralizou automaticamente. Tá? Aqui está aparecendo essa sublinhado em azul, porque nós não colocamos que o nosso widget text seria do tipo const. O tipo const, ele determina que esse texto não terá alteração durante a execução do programa. Dessa forma, ele fica mais otimizado a execução do nosso app. Aqui dentro, voltando ainda para o nosso rich text, dentro do text span nós podemos colocar um outro parâmetro, que é o parâmetro do children, que nós podemos colocar novos elementos ou novas partes de texto aqui para nós. O children, ele é uma lista e para cada texto, ou cada parte de texto que nós vamos colocar, nós precisamos colocar um text span aqui. E também acessando no text span o parâmetro text, vamos colocar o texto aqui, vamos copiar a segunda frase que nós temos do texto acima, salvando agora nós colocamos o outro texto, só que vocês notaram que ele não dá espaçamento entre um texto e outro, nós temos que fazer esse espaçamento manualmente. Vamos separar um pouquinho aqui um texto do outro, vamos colocar um const sized box para dar um espaçamento na altura com uma altura de 20. E dentro desse text que nós temos aqui, do text span, nós vamos colocar um estilo para ele. Então vamos acessar aqui o parâmetro style. Nós precisamos de um elemento, um objeto tipo text style e vamos colocar esse texto como negrito. Então nós vamos utilizar aqui o parâmetro font width, que vai ser do tipo font width bold. Então, agora nós podemos colocar somente um negrito nessa parte do texto, não precisando colocar em todo ele igual nós utilizamos anteriormente. E continuando, nós podemos colocar um outro texto também aqui, e para isso nós vamos precisar definir mais um text span dentro do nosso children. Então vamos colocar aqui mais um text span e vamos acessar o parâmetro text desse text span e vamos colocar a terceira parte do texto que nós tínhamos utilizado aqui em cima. Tá? Vamos definir um espaço em branco ali e vamos colocar aqui o texto. E eu vou dizer que essa última parte do texto, ele vai ter um tamanho de texto maior do que os outros, então uma outra formatação. Então vou acessar aqui o parâmetro style, nós precisamos novamente um objeto text style, e do text style nós vamos acessar o font size e vamos colocar um tamanho de 20 para ele, para que ele tenha um tamanho de letra maior que os outros. Então aqui vocês podem ver que nós temos 3 frases, cada uma com uma formatação diferente. Então dessa forma nós podemos colocar formatações diferentes dentro de um texto inteiro. Então continuando nossa aplicação, agora nós vamos pegar o texto que vai vir de um text field e exibir esse texto em um widget do tipo text. Então, logo após o final aqui do fechamento do rich text que nós temos, nós vamos criar um const size box para nós definirmos uma altura e separar um pouco o conteúdo. Vamos colocar aqui uma altura de 30 e primeiramente nós vamos criar um text field para nós. Então nós vamos colocar aqui o widget text field
Esse widget precisa de alguns parâmetros para que nós possamos trabalhar, e o primeiro parâmetro é o controller, que é o controlador que vai ser responsável por pegar as informações que forem digitadas nesse text field e fazer por exemplo, verificações ou colocar ele no um outro widget do tipo text. Para que nós possamos definir um controlador, nós temos que criar um objeto do tipo TextEditController, que será o nosso controlador. Então vamos aqui no começo da nossa classe, antes do método build, e vamos criar aqui uma variável, que ela vai ser uma variável final, do tipo TextEditController, e vamos colocar o nome dessa variável de underline nome controller. E essa variável vai ser inicializada do TextEditController. Então, dessa forma, nós podemos utilizar agora um controlador dentro do nosso input. O nosso controller, quando nós encerrarmos nossa aplicação, nós precisamos destruir esse controller também. Para isso, nós vamos acessar aqui o método dispose, que é um método que já vem dentro da nossa classe. Nós vamos subscrever ele e nós vamos chamar aqui nosso objeto nome controller e vamos chamar o método dele dispose, para que quando nossa tela for finalizada, ele encerre também o nosso controlador. Voltando à nossa aplicação, vamos agora atribuir aqui o nosso nome controller ao controller do text field e vamos continuar a criação do nosso text field. Vamos colocar aqui o parâmetro decoration, que é para nós fazermos decoração ou arrumarmos o layout do nosso text field, e esse decoration ele precisa de um objeto do tipo input decoration. O input decoration nos permite acessar parâmetros para a utilização do nosso text field. Se nós salvarmos aqui sem nenhum parâmetro, pode ver que apareceram uma linha, que é o nosso text, onde nós vamos digitar as informações de texto. Só que nós podemos fazer algumas modificações, como por exemplo, utilizar o range text, que é um texto de ajuda para o usuário, por exemplo, podemos colocar um digite seu nome. Dessa forma, o usuário pode saber o que tem que digitar nesse campo. Nós também podemos definir um label para o nosso input através do label text e vamos colocar aqui o label de nome. Então, agora o nosso campus tem um label que o usuário vai saber o que significa aquele campo também. E nós podemos colocar uma borda, tirar essa linha sublinhada e colocar uma borda em toda a extensão do nosso text field. Para isso, nós acessamos o parâmetro border e definimos ele com o objeto outline input border. Dessa forma, o nosso input fica com uma borda ao entorno de todo ele. Agora nós vamos colocar um botão para que, ao clicarmos no botão, o texto que será escrito aqui nesse text field seja exibido dentro de um text. Então, nós vamos colocar um elevated button, que é um botão elevado, que ele necessita de pelo menos dois parâmetros. O primeiro é o evento onPressed, que é disparado quando é clicado o botão, e o segundo é o child, que é o texto ou que vai ser exibido nesse botão. No child, nós precisamos de um objeto do tipo text, onde nós vamos colocar o texto aqui de enviar. Para o evento onPress, nós vamos criar um método ou uma função para ele. Então, dessa forma, nós temos agora o botão enviar aqui. Ainda ele não está fazendo nada, porque nós não definimos o que será feito quando clicarmos nesse botão. Antes disso, nós vamos criar um novo widget abaixo do widget do Elevated Button. Vamos colocar primeiramente um Sized Box, para colocarmos uma altura e separar esse texto. Vamos colocar uma altura de 40. E agora nós vamos colocar aqui um text. Só que quando esse text ele vai ter o seu texto modificado conforme o que nós digitarmos no text field. Então, para isso, nós temos que usar uma variável, vamos colocar uma variável com o nome de nome. Tá? Agora, nós precisamos criar essa variável, que nós vamos criar ela aqui logo após o que nós criamos o objeto do tipo TextEditController. Essa variável vai ser do tipo string,
o nome dela vai ser underline nome e ela vai ter um valor inicial que vai ser um espaço em branco, zerado. Para que nós possamos alterar o valor da variável nome e exibir no texto conforme o clique do botão, aqui dentro da função do evento onPressed, nós vamos chamar o nosso setState, que é o que vai fazer a atualização de estado ou atualização da interface gráfica, e dentro dele nós vamos dizer que a nossa variável underline nome irá receber o conteúdo no nosso text field que nós vamos recuperar através do nosso controlador. Então nós vamos chamar aqui o nosso controlador underline nome controller e nós vamos acessar o atributo ponto text. Dessa forma nós pegamos o texto que foi digitado no text field. Vamos salvar e vamos testar aqui. Digitamos o nome, clicamos no botão enviar e o nosso text recebeu o que estava sendo escrito no text field. Para que nós possamos limpar esse text field automaticamente no clique do botão, nós podemos chamar aqui o nosso controller novamente, então nome controller.text e colocamos para ele um espaço vazio. Dessa forma, quando nós digitarmos o nome, ao clicar no botão enviar, ele zerará ou limpará o que foi digitado anteriormente e colocará essa informação dentro do text abaixo.